com o segundo bloco do painel cidadão. E no primeiro bloco, nosso amigo Dr. Bezerra dizia da falta de credibilidade do judiciário, desse novo Código de Processo Civil que vem vindo aí, que ao invés de consertar, me parece que ele remenda, né? Vira uma colcha de retalhos, pelo menos o projeto que nós acompanhamos. As primeiras análises são essas, né? Na prática pode ser diferente, mas o que começa errado dificilmente termina certo. Essa questão que você tocou, da falta de credibilidade do judiciário, da nossa Corte Suprema, hoje os nossos ministros entre si não se entendem, em próprio plenário eles batem boca, se agridem, maltratam uns aos outros. O porquê disso, Bezerra? A democracia trouxe isso ou a falta de preparo levou a isso? Eu não diria a falta de preparo. Eu diria que a liberdade excessiva, a independência para o exercício, né, do Ministério da Justiça. A justiça consiste em dar a outrem aquilo que lhe é devido segundo uma igualdade. Depois que deram à justiça o direito de transmitir as sessões para o público, então cada magistrado se sente, às vezes, no direito de justificar seu voto. E com isso, pouco importando, né? Pouco importando que aquela sua palavra, o seu pronunciamento, né, esteja ou não afetando o direito do seu colega. Então, à medida que um se manifesta de tal sorte, com tanta amplitude de liberdade, dá o outro o direito de ataque e de defesa. Ora, então, à medida que um juiz, ao votar, recebe uma parte e há uma crítica, é lógico que abriu aí um leque, permitindo, não é, cartilhas e lições de todos os tipos. A sociedade lá fora fica aflita, porque o sodalício, o comando, são 11 ministros, todos sábios e escolhidos a dedo, dentro de suas categorias, seja através do Ministério Público, através dos advogados ou juízes de carreira. Não é? Eles formam o quê? Um corpo seleto de 11 magistrados, cada um com a sua cultura, com a sua sapiência, julgando os processos que chegam em suas mãos. A verdade é que a mídia também tem utilizado isso e divulga de tal sorte a ponto de ferir e prejudicar, não é, o julgamento ou pronunciamento deste ou daquele magistrado. Ninguém quer ser ofendido no exercício do seu trabalho. Então, quando o ministro, ao votar, ele é interceptado por um outro, ele se sente habilitado no direito de rebater. E o rebate é uma contestação. E essa contestação é um agravo. E o cara vem com um desagravo para tentar realmente conciliar, né, ou colocar o trem nos seus trilhos. Por isso, eu quero te dizer, não é somente o Supremo Tribunal que está trazendo para nós esse desconforto, esse descontentamento, não é? Porque eu mesmo, com 44 anos no mundo jurídico, eu já estou perdendo, sim, a fé e a esperança na minha justiça. Mas não era para mim perder essa esperança, porque eu aprendi as linhas do direito estudando. O direito de 40 anos atrás, ele tem que se modificar para melhorar. E quando um juiz emite um juízo de valor, que esse juízo de valor vai passar por uma outra corte revisional, é preciso que isso seja rápido, para que a sociedade, a população aflita por justiça, receba a resposta imediatamente. Não se procrastine, não leve isso para muito longe, porque justiça tardia é castigo para nós brasileiros. A questão da justiça em geral, que você tocou. Hoje tem se visto muito mais o caráter sociológico da lei do que a aplicação literal do texto da lei. Qual a sua visão sobre isso? Bom, a minha visão é singular. Eu acho, salvo melhor juízo, que o juiz, seja de primeira instância, segunda instância, ou nas cortes superiores, ele precisa tomar por base, né, a lei, do jeito que ela está ali. Ele vai dar interpretação na lei. Por isso que o legislador fez a lei. Não é juiz que tem que fazer a lei. O juiz tem que aplicar o que a lei determinou, com a sua sabedoria, com a sua aplicação. Há momentos que a lei precisa de alguns retoques, não é? Então,
também sedimentado na doutrina forte e na jurisprudência que os próprios tribunais criam, mas dando chance para que o poder legislativo, né, transforme aqueles julgamentos, aquelas súmulas, em lei, que o país chega um momento que fica legislado por súmulas. Súmulas não é lei, mas obriga. Nós temos as súmulas, né, que se decide aqui num estado, então a questão está lá no outro estado, então pega aquela súmula para resolver todas as questões. Pode haver injustiça nisso? Se diz que justiça consiste em dar a outrem aquilo que lhe é devido segundo uma igualdade. Onde está a igualdade do cidadão pobre, do cidadão que não tem como bancar um grande advogado? Que chance tem um advogado de ir até a Suprema Corte, né, sem meio, sem custo, porque o seu cliente é pobrezinho? Né? Então veja, a igualdade, a Constituição está sendo violentada nisso aí, e vocês bem sabem, o artigo 5º fala, todos são iguais perante a lei, e assim haverão de ser tratados. Mas tem aqueles que são desiguais, mesmo sendo seres humanos. Veja, por exemplo, o julgamento que aconteceu na Suprema Corte. Quer dizer, 11 ministros decidiram sobre o mensalão. E depois, num recurso de embargos infringentes, voltaram, reapreciaram, disseram o que disseram, e aqueles que foram condenados foram absolvidos, tiveram suas penas reduzidas. O julgamento dos embargos infringentes com gente nova, em função de aposentadoria de outros ministros que julgaram o caso, quer dizer... que parecia que o caso já estava consumado, então abriu-se as portas da justiça para fazer uma nova justiça. Isso não é bom. O Supremo Tribunal Federal, né, precisa realmente, na minha concepção, no meu sentir, crítica nenhuma à alta corte, porque eles decidem, nós do lado de cá temos que cumprir, mas tem que julgar de acordo com a lei e não politicamente. Para o meu desencanto, talvez até para o desencanto dos brasileiros. Você continua o seu raciocínio no próximo bloco. Um minutinho e nós já voltamos.